Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo Consolador estejam convosco. Bendito seja Deus que vos reuniu no amor de Cristo. Sempre que eu começar as homilias, quero começar rezando, porque dentro da oração está Deus. Ele se faz presente nesse dom da oração, exatamente para nos dar a graça de fazermos a sua vontade, ou seja, de realizarmos o plano divino para a nossa salvação. Então, invoquemos o Espírito Santo para que realmente aconteça sempre conosco o que Deus quer, o querer e o agir divino, pois é de suma importância para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Acampa, Mãe querida, minha alma e minha vida, em nossas almas e nossa vida, com os nossos santos anjos da guarda, para que sua vontade de Deus aconteça na nossa vida, na nossa alma, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididos contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, essa liturgia de hoje, ela nos faz focar no exemplo de Cristo. Aqui na segunda leitura da carta aos Hebreus, eu vou até meditar com vocês ela, porque está dentro do tema de hoje, é o combate por meio da fé. Nessa leitura dos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 4, nós meditamos o seguinte: irmãos, rodeado como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Muito bem.
depois de meditarmos esse texto, agora nós vamos falar desse combate pela fé. Todo combate, ele apresenta esses dois lados, essa dicotomia humana. Mas, no fundo, a questão não é só de divisão, mas é uma questão sobre a verdade. Não é que eu ache que eu sou a verdade. Nós somos filhos da verdade, isso sim. Mas nem todos são verdadeiros. Por quê? Porque às vezes até as pessoas falam em nome da verdade, mas não são verdadeiras. E nesse ponto há uma divisão muito grande. Porque existe um pecado aí chamado incoerência. É quando uma pessoa fala uma coisa, mas no fundo, ou seja, lá no íntimo do seu ser, não está presente essa verdade que ele proclama exteriormente. Na primeira leitura dessa liturgia de hoje, trata do profeta Jeremias. Ele era verdadeiro em tudo. E os seus algozes não queriam fazer a vontade de Deus, mas queriam usufruir das coisas de Deus, do reino, das coisas que diz respeito ao reino, mas não da vontade de Deus em si. Isso é um perigo para a alma humana, porque às vezes nós queremos que Deus se adapte aos nossos costumes, ao nosso modo de ser, de pensar, de falar e de viver, quando na realidade nós é que precisamos obedecer em tudo, porque tudo em Deus é perfeito, é santo, é puro, é pleno, é realizador. De fato, nós necessitamos dessa graça que se chama obediência. Por isso que Jesus fala que na família que não tem obediência a Deus, há uma divisão nela. Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer, ele deu a vida, ele morreu por essa obediência ao Pai, por essa fidelidade, por esse amor a Ele. Quem ama assim, dá tudo a Deus. Por isso que a nossa entrega tem que ser total e definitiva. Porque nós não podemos nos entregar em partes a Deus para dar lugar ao pecado. A batalha pela fé, ela consiste exatamente nisso, combater o pecado, não cometendo o pecado. Porque uma pessoa só combate o pecado quando não comete. O que chega a si, chega como tentação. E esse combate pela fé consiste na oração, na penitência e principalmente pela obediência às leis de Deus, aos mandamentos. E quando nós obedecemos, quando nós seguimos fielmente, quando nós fazemos aquilo que Deus quer, pode ter certeza que estamos combatendo o pecado que estão cometendo e em nós combatemos ele por meio do vencimento das tentações. Pois somos tentados a deixar tudo pelo pecado. E se converter-se é deixar o pecado, é não querer nada com o mal, porque o pecado é do mal. E quem se entrega ao pecado está se entregando ao mal e está perdendo essa batalha espiritual. Com efeito, na carta aos Efésios, no capítulo 6 dessa carta, São Paulo fala desse combate pela fé. Ele diz assim: irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta,
a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Pois bem, mas aqui eu chamo a atenção desse texto aqui. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Crer é viver aquilo que acreditamos. Creio em Deus, eu vivo para Deus. Creio no seu soberano poder. Deposito minha confiança em Ti, porque sei que Tu vais agir, Senhor. Não me deixarás perder a batalha. Crer é também viver aquilo que se professa, não como eu acho, mas como Deus quer. Como isso é fundamental na luta que nós estamos empreendendo nessa batalha espiritual. Eu creio, Senhor, no Teu amor, para viver esse amor e ser esse amor. Enfim, essa batalha, por meio desse poder da fé, nos leva a viver essas virtudes que são próprias do reino, a partir da inocência que nós recebemos de Deus, a partir da graça santificante que Ele nos concede na Eucaristia, pela própria palavra, aqui como eu disse assim, a palavra ela é a espada do Espírito Santo, a palavra divina, o ensinamento de Cristo é a espada do Espírito Santo com a qual combatemos o mal. Nós vemos que nas tentações que Jesus passou, porque assim Ele o quis, Ele usou a espada do Espírito Santo com muita eficácia, porque usar essa espada é vencer o mal com ela, porque ela é uma arma invencível. Nada poderá vencer a espada do Espírito Santo, isto é, a palavra de Deus, pois a palavra do Senhor é irrevogável, ninguém pode ir contra ela. Cai por terra todo aquele que se levanta contra a espada do Espírito Santo, a santa palavra de Deus. E outra arma que a fé nos propõe é, como eu já falei, a obediência a essa palavra, porque ela é o alicerce, é o fundamento dessa fé. E quem quer vencer todas as batalhas tem que ter esse alicerce seguro, mantendo-se por essa fé em plena comunhão com a vontade de Deus. Pois é essa mesma fé que nos leva a viver face a face com Ele, como viveram os profetas e assim proclamaram a palavra do Senhor. Como viveram os santos, pois se tornaram santos por viverem a fé que levou-os a contemplar a Deus e fazer o que agrada a Ele. Ora, todos os dias nós vamos precisar dessa verdade conosco, dessa verdade em nós. Viver em comunhão com a vontade do Senhor, para que nós realize o plano divino e eterno da nossa salvação. Pois aqui tudo passa, mas não é passar qualquer, passa rumo à eternidade, em direção à eternidade. E aquilo que fica gravado em nós da parte de Deus, nos faz crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria, e nos faz resistir a tudo o que não é de Deus.
resistir contra aquilo que não é de Deus. O efeito São Tiago, na carta que ele escreve, ele diz que as provações que passamos, como Jeremias passou na primeira leitura, ao ponto de jogarem ele dentro de uma cisterna para que ele morresse de fome, mas por intercessão de um dos servos do rei, o rei o mandou tirar dessa cisterna, desse abismo. Ora, são provações que o próprio Filho de Deus sofreu. Como ele disse, né, como ele gostaria que acontecesse já a provação máxima da vida dele, que foi a sua paixão, morte, para que depois ele ressuscitasse e nos desse a vitória contra o pecado, contra o mal que gerou o pecado. São Tiago, ele fala que nessas provações, elas existem para que nós fiquemos tão fortes e tão reforçados da graça de Deus e em comunhão com Ele, que nada nos possa vencer. Eu vou aqui meditar com vocês o que ele escreveu. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de seres perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Veja que coisa maravilhosa. Quando eu sou provado porque Deus já me deu a graça de vencer a provação. Deus nunca vai permitir algo que aconteça comigo sem que Ele me dê a graça de vencer aquilo. Ele sempre nos dá primeiro a graça, para que provados nós tenhamos com que responder à provação, quer dizer, as tentações e as dificuldades que a nossa própria contingência, o nosso próprio limite se nos impõe, e até os pecados daqueles que cometem contra nós querem nos impor. Mas a graça do Senhor é superior a tudo isso. Lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8 dessa carta, que eu acho que é um dos mais importantes dessa carta, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, se trava essa batalha espiritual, se trava essa batalha, e a nossa arma é a fé. Combatemos pela fé, combatemos com a espada do Espírito Santo, a santa palavra de Deus. Combatemos porque Deus já nos deu a graça de vencer. A graça é de Deus. O combate já está posto. A vitória também é de Deus, por meio dos seus filhos, que vivendo na obediência perfeita, no amor total, na entrega total e definitiva. Como eu disse, não se entregue só totalmente, mas definitivamente. É entrega total e definitiva. Porque é assim que nós vencemos a nós mesmos, em primeiro lugar, como dizia São Francisco de Assis. Ele dizia assim: o pior inimigo do homem é ele mesmo. Vence-te a ti mesmo, e vencerás todos os inimigos visíveis e invisíveis. É Deus que nos dá essa graça, porque o Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Que a tua Santíssima Mãe e nossa Mãe, com São José, São Francisco, Santa Clara e todos os santos, nos ajudem nessa batalha espiritual que travamos,
e por meio da fé, com a graça do Senhor, venceremos. Amém. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique em paz, o Senhor esteja sempre convosco.